pelo bosque maravilhoso que hoje... Eu sempre invoco o nome dele porque ele era um médico e depois fez a passagem para a vida espiritual. Então, todas as vezes que eu me vejo, não só comigo, com algum amigo, algum parente com problema de doença, eu sempre invoco a presença dele para nos auxiliar na parte espiritual e na parte física também, por causa da doença que no momento a gente está sentindo. Quando eu tive uma situação dificílima e, graças a Deus, eu perdi uma vista. E nem parece. Então, nessa operação eu pedi, não só o Bezerra de Menezes, como a outros médicos do espaço, que orientassem os médicos que estavam me operando. E com certeza eu fui bem sucedido. E o fato, estou aqui. Onde a própria natureza aconchegou Bezerra, nosso grande irmão. Ao longe o horizonte carregado de um fluido adequado para fazer meditação. Quem vai ao colo não esquece de fazer a sua prece, de ouvir seu coração. Para mim, Bezerra de Menezes, se fosse ele católico, ele era santo já. Como era espírita, ele é um trabalhador do Cristo e benefício das pessoas carentes, e benefício de todos nós. Bezerra de Menezes é a luz. Depois de Jesus, só Bezerra de Menezes, porque respeitando a Deus, porque o que ele fez, nenhum outro homem fez aqui. Pelo menos no Ceará, no Brasil. Porque no século passado, nascer aqui, se formar, ser o médico dos pobres, renunciar a tudo e aceitar a doutrina espírita, e divulgou a união, o amor pelo seu semelhante, concluídas as palavras de Jesus. Amai uns os outros, como eu vos amei. Amemo-nos uns aos outros, segundo a palavra do Mestre que nos reúne, sem desarmonia, sem discussões ruinosas, sem desinteligências destrutivas, sem perda de tempo nos comentários vagos e inoportunos, amparando-nos reciprocamente pelo trabalho, pela tolerância salvadora, pela fé viva e imperecível. Recordemos as palavras do Código Divino para vivê-las na acústica de nossa alma, seguindo o Senhor em sua exemplificação de sacrifício, de solidariedade e de amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá até o Pai, senão por mim. Nasci numa região quase inóspita no meio do sertão cearense. Um lugar onde a barbárie dos antigos conquistadores tornou-lo conhecido por Riacho do Sangue. Era um autêntico Bezerra de Menezes, família de grande influência na região, de honrarias, de disputas políticas e de ideias libertárias. Era filho de Antônio Bezerra de Menezes, capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional. Os primeiros 10 anos da vida de Bezerra de Menezes ocorreram na sua terra natal, no Riacho do Sangue, na província do Ceará. Todavia, já na adolescência, ele teve de mudar-se, juntamente com os familiares, para a vizinha província do Rio Grande do Norte,
em decorrência de perseguições políticas movidas contra seus parentes, que eram vinculados ao então vice-presidente da província do Ceará, o Major João Facundo de Castro Menezes, que foi assassinado na sua residência no mês de dezembro do ano de 1841. Devido às perseguições, para proteger a família, o capitão Antônio Bezerra de Menezes resolveu mudar-se para a aprazível Serra do Martins, região esta que foi de grande importância para a formação do seu caráter, da sua vida, naquela existência. Natura curate. O médico trata, a natureza cura. Vamos repetir. Medici, sarate, natura, curate. Agora a frase toda. Medici, sarate, natura, curate. Em Martins, a época vila da maioridade, Bezerra de Menezes viveu momentos que seriam fundamentais à sua trajetória de vida, pelas lições que colheu na convivência com a população daquela localidade, tendo inclusive o ensejo de, por repetidas vezes, devido à sua genialidade, substituir o professor de latim nas aulas do então grupo da latinidade que ali existia. Em 1846, todavia, a família regressou à sua província natal, ao Ceará, estabelecendo-se não mais no Riacho do Sangue, mas na capital da província, em Fortaleza, em consequência da terrível seca do ano anterior, de 1845, que ceifou praticamente os rebanhos do Ceará, como em grande parte do Nordeste. Em Fortaleza, ele deu continuidade aos seus estudos, vinculando-se ao principal educandário existente à época, recentemente fundado no ano anterior, de 1845, o Liceu do Ceará, continuando com seu brilhantismo. Após a conclusão do curso, em 1850, Fortaleza se tornaria pequena para os seus anseios. Alguns dias de viagem, fui despertado do sono letárgico em que estava mergulhado. Nenhum perigo havia. Eram os passageiros que se acotovelavam para melhor verem o gigante de pedra que guarda a entrada da primeira baía do mundo. Dr. Bezerra de Menezes, quando aluno da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, tinha, além de dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento. Ele era um pouco reservado no trato com os colegas, de forma que, em vez de morar em república de estudantes, preferia alugar um quarto de pensão. Era um jovem estudante de medicina e de pronto já me abatia o desafio de custear-me. Se não bastasse a falta de trato dos colegas, me era preocupante a dívida da pequena pensão e a manutenção de meus estudos. Senhor, o que deseja? O senhor é Bezerra de Menezes, professor de aulas particulares. Sou. É que estou muito necessitado de aulas de matemática. Já há muito tempo não estudo matemática. Não sei se teria condições de lhe dar essa aula. Eu preciso muito da sua ajuda. Está bem. Mas eu preciso de um tempo. Uma semana, talvez. Para que possa estudar. Preparar-me para dar essa aula. Aqui está o seu pagamento. Por favor, não. Pague-me só depois. Se o senhor não aceitar agora, eu vou acabar por gastá-lo com futilidades. E quando chegar a hora certa, eu não vou ter como lhe pagar. Está bem. Muito obrigado. Aquele dinheiro era suficiente às necessidades mais urgentes. Mas o aluno nunca aparecera a uma única lição.
E essa dificuldade é bem retratada em um dos livros que veio posteriormente a escrever, livro esse que pode ser considerado de certa forma autobiográfico. Em um dos seus episódios, ele relata que durante a aula de botânica, o professor Freire Alemão, ao ler a dissertação de Bezerra, questiona a autoria da dissertação. Meu jovem Adolfo, o senhor tem certeza de que a autoria desse documento lhe pertence? Certamente, professor. Então, diante de tão magnífico trabalho, o senhor não refutaria um exame oral? Dê certo que não, professor. E durante a arguição, ele se rende aos fatos de que a autoria era realmente do Dr. Bezerra. E ele parabeniza, pede desculpas e diz que jamais havia visto um estudante tão brilhante quanto ele. A partir daí, ele passou a ser respeitado pelos seus colegas. Dr. Bezerra de Menezes apresentou a sua tese perante a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em novembro de 1856, na presença do imperador Dom Pedro II. A tese sorteada foi sobre o diagnóstico do cancro. No corpo da sua dissertação, ele dividiu em 4 partes. A primeira parte, ele classificou os vários tipos de câncer, quais os que ele aceita e os que ele rejeita. Na segunda parte, que versava sobre o diagnóstico do cancro propriamente dito, a terceira parte, sobre o diagnóstico diferencial entre tumores malignos e tumores benignos, e a quarta parte, sobre o diagnóstico diferencial entre os vários tipos de tumores malignos. É interessante salientar que mesmo após a apresentação da tese e no exercício da sua profissão, o Dr. Bezerra de Menezes não cessou a sua produção científica. Ele continua a apresentar trabalhos, entre eles sobre o tratamento do cancro e também sobre algumas considerações cirúrgicas sobre o tratamento de lesões urológicas. E posteriormente ele publicou um livro, A Loucura sob o Novo Prisma, que demonstrava um novo tipo de loucura causado por obsessão. Neste livro, A Loucura sob o Novo Prisma, o Dr. Bezerra de Menezes se antecipa cientificamente às afirmações da medicina. À época, ele defendia a hipótese de que o cérebro não gera o pensamento. Somente mais tarde, no Congresso Internacional de Psiquiatria de 1994, se concluiu que o pensamento não é a segregação cerebral, como se pensava generalizadamente na sua época. O cérebro não explica a mente. O pensamento acontece pelo cérebro, mas não pertence a ele. Da mesma forma que não é o telefone que fala, e sim a fala que fala pelo telefone. A outra observação do Dr. Bezerra de Menezes, que estava na frente do seu tempo, é que ele, quando dita o livro A Loucura sob o Novo Prisma, ele coloca um outro tipo de loucura que não acontecia com a lesão mórbida do cérebro, que seria uma loucura produzida por influências de entidades espirituais e que não tinha sede na degeneração orgânica do cérebro. Mais recentemente, o Manual de Medicina de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM-4, orienta os médicos para não classificar como doenças pessoas envolvidas em comunidades espirituais que dizem ouvir vozes ou ver espíritos, nem classificá-los como esquizofrênicos nem como delirantes. O Dr. Bezerra de Menezes, com essas ideias no seu tempo, assombrava principalmente a classe médica. Passaram-se quase um século e a ciência demonstrou que ele estava certo. O amor, meu amigo, o amor é uma chispa da luz eterna que penetra nossa alma e nela grava o cunho das coisas imperecíveis. Pode o que amou
não ter possuído a pessoa amada e, por exigência da natureza, afeiçoar-se a outra. Amor, porém, nunca mais sentirá. Se de fato amou da primeira vez, se não tomou por amor um sentimento transitório. Maria Cândida, a primeira esposa com quem se casara em 1858, iria se converter no grande esteio de sua vida, sobretudo na fase inicial, nas suas atividades profissionais. Companheira da primeira hora, foi sua grande incentivadora também para que ele pudesse iniciar as suas atividades como político no início da década de 1860. Todavia, em 1863, ela desencarna prematuramente, deixando-o com 2 filhos pequenos. Em 1865, ele se casa uma segunda vez, desta feita com a irmã materna mais nova da sua primeira esposa, Dona Cândida Augusta Bezerra de Menezes, com quem teria mais filhos, uma prole considerável, como todo bom nordestino de seu tempo. E para manter essa família grande e dar continuidade às suas atividades profissionais, ele continuou trabalhando como médico, enveredaria também pela área empresarial e continuaria o seu empenho com mais afinco, com mais determinação, sendo uma referência à política nacional, à época, nas suas atividades políticas, na então Corte Imperial do Rio de Janeiro. A atuação política de Bezerra é um grande exemplo até os dias de hoje, extremamente ético, inserido no contexto monárquico, leal, mas profundamente crítico das causas públicas. Aliás, ele colocava a política no patamar dos seus ideais espirituais. A política, como eu compreendo, não é uma especulação dos homens. É uma religião. A religião da pátria. Tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas, que constituem a religião de Deus. Bezerra de Menezes foi muito atuante no campo político. Além de ter sido vereador e deputado por várias gestões, ele se comportava dentro do Parlamento Imperial com muita dignidade, mas com muita veemência. Às vezes era hilário, irônico e cobrava dos seus pares, acima de tudo, a moralidade e o compromisso com a pátria. Os fazendeiros de Campos, e eu dou testemunho, querem, como disse o nobre deputado, desenvolver as suas indústrias. Mas tem-se visto homens cultos, de elevada posição social mesmo, desconhecerem os princípios mais humanitários. E os abolicionistas querem e devem conter os desmandos destes homens, mas o fazem dentro dos princípios e dos limites determinados pelas leis deste país. Esses homens, senhor presidente, são capazes de cometer as maiores barbaridades contra escravos que são seus semelhantes. E o nobre deputado aqui disse e aqui qualificou que esses atos não passam de abusos de abolicionistas. Mas um abuso não justifica outro. Punam-se ambos. Me perdoe, nobre deputado, mas o que se vê é que esses bárbaros que se viciam, eu diria mesmo com furor ferino, os seus escravos, os seus irmãos, os seus semelhantes, até hoje não foram condenados pela lei. Vossa Excelência, pode apontar-me um fato de um abolicionista processado por violência contra a propriedade servil ser condenado? Não vai encontrar nenhum. Realmente, nobre deputado, eu não apresento um só, porque já que os senhores que torturam
barbarizam, se viciam os escravos que são seus semelhantes e não sofrem qualquer tipo de repressão? Por que os abolicionistas deveriam ser punidos por salvarem vidas? Duas frases definem bem o perfil parlamentar de Bezerra de Menezes. A primeira é quando dizia que a política é a ciência de servir melhor a todos. E a segunda, quando dizia aprender a servir para merecer e merecer para servir cada vez mais. Vossa Excelência? Vossa Excelência? Descrença, corrupção e incredulidade. Eis, pois, senhores, o sumário de todos os sintomas que oferece o país, sobre o tríplice ponto de vista por onde o consideramos. E quem, depois disso, ainda tão cego, que não divise nos horizontes da pátria a nuvem negra da tempestade. A pátria está principalmente em perigo quando princípios tão perniciosos como esses que apontei se insinuam por todo o corpo social, pois eles corrompem-lhe o sangue, gangrenam-lhe todo o organismo e tiram-lhe toda a força de coesão necessária para resistir à exploração produzida pelo choque de interesses sórdidos que tais princípios promovem com ampla generosidade. Senhores, a sociedade brasileira está gravemente enferma. As extremidades estão frias e o coração não tarda. Bezerra de Menezes, há 100 anos, como político, vivenciou e sentiu na própria pele o desconforto da predominância na vida pública brasileira de uma ética que não é a ética que Bezerra preconiza. Passados 100 anos, nós estamos ainda na política do Brasil, tendo esse desafio para a sociedade como um todo, fazer com que aqueles que têm o poder o exerçam com essa ética, a ética do homem de bem. Imaginemos uma flor branca nascendo em um pântano podre. Bezerra de Menezes é exatamente essa flor branca no meio do pântano podre da política do Rio de Janeiro do seu tempo. E exatamente por isso ele abandona a política e vai se dedicar à medicina, exercendo ao mesmo tempo a caridade. Essa era a sua resposta como coerência de atitude de vida. Não tendo distração para a longa e cansativa viagem, disse comigo: ora, Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Abri o livro e prendi-me a ele como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. E, entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Minha alma encontrou finalmente onde pousar. Posso dizer o meu credo espírita com o apoio de minha consciência e não por imposição de uma autoridade que me queira impor a fé. A moral cristã
iluminada pelos inefáveis princípios do Espiritismo, não pode deixar de modificar para melhor. Aquele que a procura não por dever, mas por saber que nela encontrará a paz do espírito. Não sou, por minha fraqueza, capaz de analisar o que esta santa doutrina pode fazer pelo coração humano. Também não quero fazer qualquer julgamento para não incorrer no orgulho ou em falsa modéstia. Mas posso afirmar aos senhores que já compreendo os meus deveres para com Deus e os meus semelhantes de modo acentuadamente mais diverso do que antes de ser espírita. Obrigado. Bravo, bravíssimo! Bezerra de Menezes declara-se espírita para uma multidão de quase 2.000 pessoas no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro. Fez como Cristo nos ensinou. Aquele que me confessar diante dos homens e testemunhar por mim, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. Após a famosa palestra do Dr. Bezerra de Menezes no auditório da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, ele passa a se dedicar intensamente à divulgação da doutrina espírita nos principais jornais do Distrito Federal. Por 10 anos ele regou esses jornais leigos, o jornal O País, o Jornal do Brasil e o jornal A Gazeta de Notícia. Respondia às perguntas do público que se manifestava nos classificados, inclusive de forma bastante polêmica, e depois ele passa a escrever na revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira, onde ele começa intensivamente a falar nos seus artigos sobre a visão doutrinária evangélica da doutrina espírita. A adesão de Adolfo Bezerra de Menezes ao espiritismo causou uma comoção que não se pode imaginar na família. Os Bezerra de Menezes faziam parte do grupo mais conservador da Igreja Católica em Fortaleza naquela época. E o irmão mais velho, Manuel Soares da Silva Bezerra, escreve ao irmão mais novo, Adolfo, uma carta chamando a atenção à sua responsabilidade quanto às tradições religiosas da família. Adolfo responde dando as suas razões também. É o que hoje nós temos publicado com o título de Uma Carta de Bezerra de Menezes. Essa carta resolveu o problema de relação social entre os familiares, porém, a relação religiosa, essa permaneceu rompida até o final da vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu dileto Filho, nosso Senhor e Redentor. Creio que a Igreja foi instituída por Ele para ensinar sua santa doutrina e que é assistida pelo Espírito Santo nesse santíssimo mistério. Creio na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Não creio na lenda dos anjos decaídos, porque crer nisso valeria por negar a onipotência e a onisciência do Senhor. Não creio que o mal possa vencer o bem, eternizando-se como este no reino de Satanás. Não creio que o espírito criado pelo Senhor possa fazer-lhe frente, resistir-lhe e destruir-lhe os planos, e nem que o Senhor permita isso, servindo-se do rebelde para castigar o rebelde. Porque, nesse caso, Deus não criou o homem para o bem, para a felicidade. Não creio nas penas eternas, porque Deus é Pai. Não creio na infalibilidade do Papa, porque assim teríamos um Deus no céu e outro na terra. E a comunhão dos santos significa para mim a comunhão dos espíritos. Eis o meu credo, e digo-lhe que tenho fé viva e esperançosa, esperança firme
de subir com ele à sociedade de Deus na eternidade. Pouco nos resta de vida, a mim e a você. Pouco nos falta para nos encontrarmos onde, livres da obsessão da carne, possamos conhecer se tem ou não razão. Paz e amor em Jesus Cristo, nosso Senhor. Seu irmão, Adolfo. É um momento muito importante dentro da vida do Dr. Bezerra de Menezes e de toda a família, quando ele assume publicamente que é espírita. Criado dentro de uma família tradicional, dentro dos preceitos da Igreja Católica Apostólica Romana, e que na época era muito fechada, assumir ser espírita era uma coisa realmente que precisava, era um ato de coragem, né? E quando ele assume isso para a família, e o irmão Soares, o irmão mais velho, praticamente o execra da família, a leitura dessa carta para aquela irmã, e mesmo para o irmão, dói muito. Por quê? Porque ele era querido, ele era um irmão querido, né? E ter que excluí-lo assim da família é uma coisa muito dolorosa, para se ver até que ponto era importante naquele momento para aquelas pessoas assumirem uma postura religiosa. Convidado pelo espírito Ismael, Bezerra de Menezes assumiu a séria tarefa de promover o estudo, a divulgação e a prática da doutrina espírita em nosso Brasil. Desde o começo, em contato com a mensagem consoladora através do Livro dos Espíritos, e desenvolvendo um trabalho intenso através do jornal País, divulgando a doutrina espírita, em 1889, Bezerra de Menezes foi convidado para a presidência da Federação Espírita Brasileira. Nesta oportunidade, diante de mensagens de Allan Kardec, Bezerra de Menezes procurou orientar o movimento espírita dentro dos princípios do estudo, do princípio da união entre todos os espíritas e da prática da caridade. Procurou também, já naquela época, imprimir no caráter de união a característica federativa, com total respeito à autonomia e liberdade de ação dos centros espíritas. Na condição de dirigente da Federação Espírita Brasileira, imprimiu algumas marcas importantes. Venceu uma série de resistências e obstáculos para impor o estudo e a importância do conhecimento da doutrina espírita. Entretanto, uma outra frente de trabalho que venceu com galhardia foi a implantação e a consolidação do trabalho à época chamado de assistência aos necessitados. Essas duas marcas, trazidas por Bezerra de Menezes, influenciaram o movimento espírita brasileiro. Espíritas pioneiros, iniciantes, reproduziram nos vários rincões de nossa pátria postos de atendimento à comunidade carente, ou seja, o movimento espírita notabilizou-se como a caridade em ação, a caridade em marcha. Mais, bota a linguinha para fora. Isso. Está bom, está bem. Pode vestir a criança, senhora. Esses são os medicamentos que a senhora deve comprar. O que a sua filha apresenta tem cura. Me perdoa, doutor, mas eu não tenho um centavo de réis para comprar o medicamento.
Tome, senhora. Isto lhe será mais útil. Eu não posso aceitar. Não posso. O seu anel de formatura. Ele não terá a menor utilidade para mim, senhora. Se eu não puder exercer o meu ofício em toda a plenitude, por favor. O médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mau caminho ou tempo, ficar longe ou no morro. O que sobretudo pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou quem diz a quem chora à porta que procure outro. Esse não é médico. É negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Nós já temos inúmeras dívidas do Dr. Bezerra de Menezes. A senhora tem como pagar o medicamento? Bezerra de Menezes era um médico que tinha uma preocupação muito grande com o paciente, com o ser humano. E prontamente ele abraçou uma técnica diferente, que era a homeopatia, que havia surgido alguns anos antes. Essa capacidade que o Bezerra de Menezes tinha de movimentação de energia, né, ela fazia com que o trabalho do Bezerra de Menezes com os seus pacientes produzisse muito mais cura do que a própria técnica que ele utilizava, que era a homeopatia. Quer dizer, ele tinha um afeto, uma compaixão tão grande pelo semelhante que ele conseguia curar muito mais do que a técnica poderia ser capaz. Nós podemos exemplificar isso através de um caso em que, quando ele estava saindo da reunião da Federação Espírita Brasileira, um homem o procurou. A pessoa estava febril e com uma série de problemas em casa, inclusive desempregado, e havia pedido ajuda ao Bezerra de Menezes. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. O senhor é a minha última esperança. Há semanas que a minha família passa por dificuldades. Não há alimentos. Meus filhos passam fome. E eu perdi um emprego. E depois, na aflição, vergonhosamente, eu tenho que vir às ruas e pedir a caridade aos desconhecidos. Depois disso, eu receio que eu não vou estar mais aqui. Eu não suporto. Eu não suporto o sofrimento que eu causei à minha esposa e aos meus filhos. Por favor, por favor. Infelizmente, eu não disponho de dinheiro para auxiliá-lo financeiramente. Mas acredite, não há dor que não possa soerguer-se. E nunca mais diga isso. Não faça nada contra a sua própria vida. É a maior ofensa que você pode causar a Deus. Irmão, se é que eu posso chamar irmão, as consequências são inenarráveis.
e terríveis. Nada tinha que fosse material. Porém, o conforto da compaixão me tomava os espaços daquele momento, sob o olhar indiferente dos que passavam. Pedi por Maria Santíssima para auxiliá-lo ao seu soerguimento moral e espiritual. Pairamos por segundos naquele gesto, mas que me pareceram eternos. Uma semana depois, esse homem retorna a Bezerra de Menezes, informando a ele que havia sido curado da febre, do mal-estar que ele estava sentindo e que havia também conseguido um emprego e aí sim resolvido os outros problemas existenciais que ele tinha. Isso mostra a capacidade de Bezerra de Menezes de movimentar essa energia curativa em prol do semelhante através do seu afeto e da sua capacidade de compaixão e de amor ao próximo. Bezerra de Menezes tornou-se inesquecível não somente por ter sido um homem público, íntegro, reto, nem ter sido por um pai generoso ou pelo médico dos pobres, mas sobretudo por ter sido um homem bom. Bezerra de Menezes fez como Francisco de Assis nos ensinava. As palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. E por isso ele é reconhecido e amado por seguidores de diversas religiões no Brasil e até fora dele. As informações que nós temos é que esse ser muito especial recebeu um convite, através de um mensageiro de Maria Santíssima, para ascender a outros planos. Ele não teria que ficar aqui na psicosfera da Terra, tão sofrida, esse planeta de provas, de expiações, com tantas criaturas tão cheias de dificuldades. Ele poderia ascender a outros planos, como um espírito superior, quem sabe trabalhar em outros níveis, desenvolver-se mais, acelerar o seu processo evolutivo na direção da pureza e da perfeição, onde ele já estava bastante próximo. Mas ele responde ao mensageiro de Maria Santíssima, que sentiu seu coração tão comprometido com os doentes, com os miseráveis, com os famintos, com tantas pessoas que ficaram, que de alguma forma ele considerava ainda ligadas a ele e que precisavam da sua presença amorosa. Então nós ficamos perguntando, que espírito é esse que reúne dentro de si tanta energia, tanta força, tanto amor e que dá a ele condições de dizer não a um convite de Maria Santíssima?
Após a sua morte, continuou o seu trabalho de caridade aqui na Terra, preparado pela sua conduta moral, pelo seu exemplo de caridade, de humanismo. Continuou isso, e sabemos todos nós, na vida espiritual. Isso é evidenciado por quê? Como? Inúmeros, podemos dizer, a totalidade de casas espíritas que invocam a presença do espírito de Bezerra de Menezes. Eu nasci numa casa espírita. Minha avó pertencia à Federação Espírita em Niterói. Meu tio, Pascoal Bruno, era médium da federação e, através dele, Bezerra de Menezes transmitia suas mensagens, suas orientações, suas receitas. E quando minha mãe estava para dar à luz, a minha avó, que era obstetra, foi fazer o parto. E estava um pouco complicado naquela época, se nascia em casa. E a minha avó recebeu de Bezerra de Menezes a orientação para contornar e controlar aquela situação difícil para que eu pudesse nascer saudável e de forma espontânea. É uma energia que a quem eu recorro sempre, toda vez que estou doente, toda vez que alguém em casa está angustiado, enfim. O Dr. Bezerra é o nosso médico pessoal, é uma figura que, para mim, representa uma caridade, representa caridade, uma doação, um cuidado, um carinho absoluto, uma doação. Então, o Dr. Bezerra sempre vai representar isso para mim. O que me emociona na vida do Dr. Bezerra de Menezes, a gente poderia separar em duas fases. A primeira dele, enquanto ser encarnado, a vida que ele levou assim, de uma clareza, de uma limpeza, de uma ética, levando em conta que ele foi político, que ele foi médico, que ele sofreu dificuldades financeiras enormes. Então, essa fase dele enquanto um ser encarnado e depois como um espírito iluminado que ele é. Tu és o nosso sol. Vem ter conosco, Jesus, pois que, se contigo debatemo-nos da aflição e jornadeamos na ignorância, sem ti mergulharemos no caos. Aquece-nos, Senhor, para sermos dignos do teu inefável amor. Espíritas do mundo aqui reunidos, tende como templo o universo, como vos disse Leon Denis, o apóstolo do espiritismo francês. Mas conduzi Jesus em vossos corações, em vossas palavras, em vossos atos. Semeai a claridade inepagável da doutrina espírita. Onde fordes, deixai que ela brilhe por intermédio de vós. Sois agora mensageiros da luz do mundo. Fazei que a doutrina de liberdade que vibra, que pulsa em vós, encontre outros continentes de almas
para conquistar. Não arroleis dificuldades. Não adoteis desafios. Não aponteis fracassos. A experiência resulta das tentativas de acerto e de erro. Em qualquer situação, amai. Diante de qualquer desafio, perseverai no bem. Caluniados, jamais caluniadores. Agredidos, nunca agressores. Perseguidos, não perseguidores. O Mestre espera por vós. E o missionário Allan Kardec, a quem homenageamos neste momento, vos inspira e vos guia em nome de Jesus. Sede fiéis até o fim e ide em paz. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. A todos nos abençoe. Em nome dos Espíritos Espíritas, aqui presentes de várias pátrias, abraça os corações de todos vós, o servidor humílimo e paternal Bezerra. Muita paz. A vida do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes é o exemplo do poder do amor. Seguindo as pegadas de Jesus, ele pôde demonstrar no período do desenvolvimento da ciência e da tecnologia que o amor mantém a vida. Dedicou-se a curar corpos, mentes, sentimentos e emoções, e a lutar contra a escravidão e qualquer tipo de totalitarismo. Por esta razão, lutou também com todo o empenho contra a pena de morte, contra a eutanásia, contra o suicídio, contra o aborto. Seguir as pegadas nos dias contemporâneos é o grande desafio que temos pela frente. Acompanhar o grande servidor de Jesus e ser feliz.
faz pela